Gravação iniciada, presidente. Olá, então retomamos aqui a nossa sessão do dia 23 de junho, né, da nossa segunda turma da Câmara Superior, o período da manhã. Eu então vou fazer a chamada aqui dos conselheiros, né, nós estamos retornando no intervalo. Conselheiro Mário. Estão presentes todos os conselheiros. Eu só vou nominar, então, os conselheiros estavam aqui desde o início da sessão: conselheiro Mário, conselheira Ana Paula, conselheiro Pedro Paulo, conselheira Ana Cecília, conselheiro Maurício, conselheiro João Vitor e conselheira Rita e eu, conselheira Maria Helena. Vamos, então, retomar aqui o julgamento dos processos números 14, 15, 16, 17, 18, todos do contribuinte Centro Mineiro de Ensino Superior, SEMES, limitada, e a conselheira já poderia já dizer, assim, em relação ao julgamento, o que seria mais prático, são todos iguais, ou se gostaria de iniciar por algum específico? Os processos, eles tratam do mesmo fato gerador, né, a mesma ação fiscal, entretanto, cada um deles tem uma especificidade que eu acho que é necessário que a gente passe por cada um. Eu vou começar pelo de número 17 da pauta, o final dele é o 2008-51, esse é um AI, segurado e contribuinte individual, então ele seria um dos principais. Começando o relatório, trata-se de lançamento lavrado contra o sujeito passivo para exigência de contribuições dos segurados, empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. De acordo com o relatório fiscal, os fatos geradores que deram ensejo ao lançamento foram assistência médica hospitalar não extensiva a todos os empregados, serviços prestados por pessoas físicas sem vínculo de emprego, remuneração paga a empregados conforme verificação da contabilidade, pagamento de curso de pós-graduação para alguns empregados, despesas com aluguel, distribuição de lucro em período em que a empresa apresentou prejuízo, pagamento de seguro de vida em grupo não extensivo à totalidade dos empregados, pagamento de estagiários caracterizados pelo fisco como empregados. Após o trâmite processual, a 4ª Câmara, primeira turma ordinária, declarou a decadência parcial do lançamento pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, e, no mérito, negou o provimento ao recurso. Contra o Acórdão 24.002.719, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração para esclarecer os pontos da decisão que tratavam da decadência. Por meio do Acórdão de Embargos 24.01002.939, diante das datas constantes do lançamento, o colegiado aplicou para a aferição do prazo decadencial a norma do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, entendendo pelo pagamento de contribuições no período fiscalizado, haja vista constar do relato do fisco a afirmação de ter ocorrido a verificação das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias. Para definição do prazo, o colegiado adotou ainda como termo para encerramento do prazo a data de intimação do último responsável solidário. O Acórdão 24.01002.939, assim expôs, transcrevo para os senhores. Intimada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência, visando rediscutir o critério para fixação da decadência. A divergência foi apresentada sob 3 formas: aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, por ausência de pagamento em relação às cobranças objeto de lançamento. Não há que se falar em pagamento sobre fatos geradores que não eram reconhecidos pelo contribuinte. Termo adquém da contagem do prazo decadencial é a data da ciência do primeiro coobrigado e não a data de intimação do último sujeito passivo. O ônus à prova acerca da existência do pagamento é do contribuinte, não podendo o pagamento ser atestado a partir da presunção decorrente do fato do lançamento não se referir à folha normal. Intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões e é o relatório. Conselheira Rita, é o número 18, né? É o número 17. 17? Mas você não falou que era segurado os empregados? Sim. É porque, na verdade, eu até fiz a pesquisa no site do CARF com o nome do contribuinte, eu só encontrei 5 processos que são os processos que estão na pauta. O número 17 é AI segurado, o número 18 é AI de terceiros. Os outros 3 processos, eles tratam de obrigação acessória.
Eu não estou conseguindo olhar para ajudar, porque a minha pasta, meu processo caiu. Então, assim, eu não consegui localizar o AI cota patronal. A senhora está sem microfone, doutora Merilene. Ok. Bom, podemos então passar ao voto? É a decadência sobre 3 ângulos, não é isso? Exato. Pois não. Meu voto, então. O recurso preenche os pressupostos legais pela qual dele conheço. Conforme exposto, a recorrente devolve a este colegiado a discussão acerca da caracterização da decadência do pagamento, discussão que assume 3 frentes. A aplicação da regra decadencial em relação aos fatos geradores não reconhecidos pelo contribuinte, termo adquém da contagem no prazo decadencial quando configurada responsabilidade solidária, elementos fáticos essenciais da configuração do pagamento para fins de aplicação do 150. Inicio o julgamento pelos itens A e C, os quais enfrentam a discussão da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, sob o foco da existência de pagamento antecipado das contribuições lançadas. No caso concreto, lembramos que o lançamento refere-se à contribuição social decorrente da caracterização de fatos geradores vinculados a diferenças apuradas em folha de pagamento de empregados, assistência médico-hospitalar não extensiva a todos, remuneração de contribuintes individuais, pagamento de funcionários, bolsa de estudos, despesas a título de aluguel de imóvel residencial, despesas pessoais dos sócios, prêmios de seguro de vida em grupo e remuneração de estagiários. Discute por meio do presente recurso se haveria nos autos comprovação de pagamento, ainda que parcial, do tributo cobrado. E aí eu trago para os senhores o voto que os senhores já conhecem sobre a questão da decadência, né, a aplicação, então, da necessidade de caracterização do pagamento em razão do repetitivo 973733. E aí, passando ao caso concreto, para saber o que há nos autos para fim de caracterização de pagamento, eu coloco lá no final do voto, no final não, as páginas 7 do acórdão. Boa parte dos fatos geradores apurados pela fiscalização está relacionada com pagamentos de verbas que foram classificadas pela fiscalização como salário direto. É o caso das rubricas diferenças apuradas nas folhas, despesas pessoais pagas em nome dos sócios, aluguel de imóveis, seguro de vida, assistência médica, distribuição de lucros e bolsas de estudos. E para as verbas não classificadas como salário direto, como seria o caso de contribuintes individuais e estagiário, o entendimento ali exposto também é compatível com o caso. Verificamos que a decorrência do pagamento para fins de atração do artigo 150, parágrafo 4º, deve ser pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por mesmo fato gerador as hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributos previstos no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo, base de cálculo, ainda que essa última não tenha sido quantificada corretamente. Ora, conforme apurado ao longo do processo, no período fiscalizado, o contribuinte efetuou pagamentos no mesmo período apurado, em razão do mesmo fato gerador discutido no lançamento, qual seja, contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento e seus reflexos. Independente da discussão acerca de quem seria o ônus da prova, destacando que quando do lançamento, diante da ausência de definição do STJ no RESP 973733, nem a fiscalização e nem o contribuinte tinham o porquê de comprovar a existência ou não de pagamento parcial, não há impedimento para que o julgador analise os elementos dos autos conforme sua convicção acerca da ocorrência da condição exigida para a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Nesse sentido, compartilhando da conclusão do acórdão recorrido, entendo que a comprovação do pagamento pode ser obtida da própria leitura do relatório fiscal, o qual aponta tratar-se de diferenças de remuneração e pagamentos de valores desconsiderados para determinados profissionais. Vale destacar ainda que está expressamente descrito no relatório de lançamentos de folhas 158 e seguintes. E aí, o fiscal, ele traz cada um das denominações dos levantamentos e define, então, que se trata de diferença de contribuição.
Portanto, considerando tratar-se de lançamento para exigências de diferença das contribuições recolhidas pelo contribuinte ao longo das competências autuadas, entendo estar caracterizado o pagamento parcial para fins de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Superado o debate acima, passamos a análise acerca de quais datas devem ser consideradas para fins de aplicação do termo final da decadência, considerando que no lançamento as intimações se deram em momentos diversos, haja vista a multiplicidade dos sujeitos passivos. No presente caso, diante da atribuição de responsabilidade solidária, o acordo recorrido considerou que a constituição definitiva do lançamento ocorreu em 31/12/2008, data da cientificação do último coobrigado, concluindo assim pela decadência parcial do lançamento para o período de 12 de 2002 a 11 de 2003. Como é sabido, o lançamento é espécie de ato administrativo que, nos termos do artigo 142 do CTN, é ato vinculado. Ciente da ocorrência do fato gerador, o agente competente tem a obrigação de editar norma individual e concreta, instituidora da obrigação tributária, devendo, para tanto, definir todos os elementos exigidos para a caracterização da regra matriz de incidência, matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da multa. Neste ponto, o decreto 7235, ao tratar do sujeito passivo, dispõe nos artigos 10 e 11 que a qualificação do autuado é elemento obrigatório do lançamento e também da respectiva notificação. A professora Andréa Darzé, em sua obra Responsabilidade Tributária, Solidariedade e Subsidiariedade, brilhantemente expõe que, uma vez caracterizado o fato gerador e a existência da multiplicidade no polo passivo, diante das regras decorrentes da solidariedade e ainda dos princípios constitucionais da indisponibilidade do bem público, da ampla defesa do contraditório, o lançamento somente será válido a partir da notificação de todos os sujeitos passivos determinados, sendo infundado o entendimento de que, pela regra do artigo 125, inciso 3, do CTN, a intimação de um dos responsáveis suspenderia a decadência do lançamento. Defende a autora ser essencial a edição de uma norma individual para cada um dos sujeitos passivos, e somente com a intimação de cada um dos interessados o lançamento será constituído. Transcrevo parte da doutrina. Segundo o apontamento acima, concluindo a fiscalização pela pluralidade de sujeitos passivos, pela caracterização da responsabilidade solidária, considerando que o lançamento é atividade vinculada e irrenunciável, e entre os efeitos da solidariedade está a unicidade do crédito tributário e a inaplicabilidade do benefício de ordem, põe-se a afirmar que apenas com a efetiva intimação de todos os sujeitos passivos teremos a constituição definitiva do crédito tributário. Vale destacar que a norma do artigo 125, inciso 3 do CTN, ao prever entre os efeitos da solidariedade a hipótese que a interrupção da prescrição em favor de um dos coobrigados favorece ou prejudica os demais, não serve para sustentar a tese da recorrente. Citado dispositivo aplica-se aos casos onde os créditos já estão definitivamente constituídos. Afinal, os institutos da decadência e prescrição não se confundem. Embora ambos estejam relacionados a uma inércia do Estado, na decadência temos a perda da competência administrativa para a constituição do crédito tributário, enquanto que na prescrição o decurso do tempo leva à perda do direito da fazenda de ingressar em juízo para garantir o recebimento de um crédito previamente constituído. Então, nesse cenário, compartilhando da fundamentação do acordo recorrido, entendo que o lançamento somente está definitivamente constituído a partir da intimação da totalidade dos devedores apontados pela autoridade competente, sendo este o momento relevante para a fixação do termo da decadência. Considerando que, no caso concreto, o último coobrigado foi intimado em 31/12/2008 e que o lançamento envolve as competências 12 de 2002 a 12 de 2006, deve-se reconhecer a decadência das competências de dezembro de 2002 a novembro de 2003. Diante do exposto, eu conheço do recurso e nego provimento. Isso já foi o que foi dado, né, Rita? Você negando, fica prevalecendo. Correto. Já foi dado pelo... Bem, então a conselheira está conhecendo e negando, ela já discorreu sobre todas as alegações, né, os ângulos, né, sobre os quais se colocou aí a decadência. Podemos, então, já tomar os votos? Conselheiro Mário. Presidente, só uma dúvida aqui no processo de leitura, de apresentação do voto.
Então, Rita, a situação, a conselheira Rita, que está colocada é assim, nós tivemos a intimação dos coobrigados e o que se está considerando no acórdão recorrido para dar provimento ao recurso voluntário é que a data em que o lançamento se tornou definitivo seria aquela em que o último coobrigado foi notificado do lançamento, é isso? Correto. Presidente, todos os processos são iguais a esse aí, porque eu não sei se a gente já discutiu isso, se alguém tem algum outro ponto de vista. Não, eu não lembro, nós temos já examinado isso bem, a conselheira até já tinha antecipado, né, que tinha alguma coisa diferente, nova. Não me lembro de termos discutido isso, não. Assim, julgado. Eu já vi, assim, em outros acordos, mas não mais... Eu teria, adiantando na discussão, né, eu teria discussão a respeito desse assunto, né, antecipando meu voto, eu teria uma posição diferente eu acho que o conselheiro Mário está perguntando isso para analisar a possibilidade de um pedido de vista, é isso, Mário? Isso, exatamente, porque, assim, no meu posicionamento é que, e isso a gente já discutiu aqui, é que eu poderia ter efetuado o lançamento só sobre um dos responsáveis pelo crédito. Né? Então, eu não vejo como esperar, e aí, se eu faço isso, e a gente já julgou essa questão aqui, se eu tomo esse posicionamento da conselheira Rita como meu posicionamento, eu vou ter que me posicionar onde existe responsabilidade solidária, onde nem todos os responsáveis solidários, eles são efetivamente notificados. Esses lançamentos, eles não são válidos, né? Então, assim, o meu posicionamento, a princípio, é diferente do posicionamento da conselheira Rita. Eu não sei se a gente... Tem uma ponderação importante, Mário, desculpa te cortar, mas a gente normalmente não aplica o 124 e aplica o 30 do decreto. Então, ele é ainda mais restritivo. E aí eu não sei se conseguindo uma regra de que a gente tem votado junto nessa parte, eu e você, considerando que a gente não aplica o 124 e aplica sempre o 30, que ele é mais específico, já tem decisão da STJ nessa questão de solidariedade, inclusive, eu acho que se a gente aplicar aqui, excluindo essa possibilidade de 125, a gente está trazendo uma vantagem que a área para esses casos ela não traz. Exatamente pelo que você falou, eu posso lançar em qualquer um e não necessariamente eu tenho que intimar todos. Não, inclusive, é uma questão que atinge todas as pessoas que se relacionam, pessoas jurídicas com pessoas jurídicas, envolvendo a prestação de serviços ou qualquer finalidade que envolva a contribuição previdenciária. Então, eu não estou entrando no mérito se ele poderia ou não lançar contra todos. O que eu estou entendendo aqui, uma vez tendo feito a opção de lançar contra todos, eu preciso intimar todo mundo para que o lançamento ele tenha validade. Aí, Caso contrário, e essa questão, inclusive, é para facultar o contribuinte solidário poder exercer ampla defesa no processo administrativo. Porque senão eu poderia simplesmente colocar, então, uma inscrição indicativa desse solidário que sequer foi intimado, sem ele ter participado do processo administrativo. Eu acho que a discussão que poderia ser travada com relação ao alcance para esse solidário que foi intimado após os 5 anos, mas a discussão vai levar em conta que o lançamento ele só se aperfeiçoa com a intimação do último solidário. Eu tenho dificuldade em entender dessa forma. Tem um dos processos, inclusive, que ele faz isso, ele exclui os coobrigados que foram intimados, aliás, exclui não, né? Ele restringe parte do lançamento, né, as competências em relação a alguns coobrigados, entendendo que para alguns coobrigados teria decadência parcial, digamos assim. Ele faz a questão da decadência individualmente, faz a questão da decadência individualmente para cada... É que até na linha do que o conselheiro Mário já levantou, a gente está na discussão do conceito de solidariedade, como ele ressaltou. No caso de solidariedade, o fisco pode, inclusive, lançar num só. Sim, né? É isso aí. Evidentemente, se ele nomina mais de um, né, aí a gente pode até discutir a questão do prazo para a interposição de eventual recurso. Mas o crédito está constituído quando eu faço
o lançamento em um. O fisco pode dizer que achar ou entender que a responsabilidade é solidária, é lançar só em um. A solidariedade eu vejo mais como e se lançou só em um, é só aquele que é o sujeito passivo, objeto do lançamento. Ele vai resolver depois com os co-obrigados. Agora, se lançou e indicou mais de um, aí é relevante o prazo da ciência para fins do direito daquele impugnar. Mas, pela constituição do crédito tributário, a meu ver, é feita a notificação. O efeito tinha que ser para cada um, né? E não até porque a gente vai chegar na situação extrema de, por exemplo, você indicar lá no relatório 5 solidários e você não encontrar um deles. Aí o lançamento não é constituído. Como é que funciona esse negócio? Sim, não dá. Mas aí se você não notifica aquele, ele não é parte, né? Exatamente, mas ele... Mas o crédito permanece. O direito de impugnação, o crédito está constituído. O ato Pode mudar a forma de aplicar a decadência para cada um, mas não, isso não pode mudar a natureza do crédito e a sua validade. O ato está aperfeiçoado para que tomou ciência do prazo, né? Sim. E aí pode se discutir a extensão dessa ciência do principal e estendendo ela ao solidário, mas daí a entender que o crédito tributário é todo subsistente por conta da intimação de um solidário fora do prazo, ou que seja mais de um. Eu acho que eu não consigo ver dessa forma. Podemos continuar, então, a tomar os votos? A conselheira, então, está negando provimento, entendendo que valeu a data da intimação do último obrigado. Conselheiro Mário. Presidente, eu abro a divergência, tá? E vou me posicionar no sentido de dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Não é isso, conselheira Ida? Eu só faço a pergunta se vocês dariam, talvez, parcial, né? Porque se vocês darem provimento, está reconhecendo a decadência para todos com base na primeira intimação. Isso, então, só fazendo... Aí, eu não sei, fazendo um ajuste, eu poderia dar parcial em relação àqueles que não foram atingidos aí pelo prazo decadencial, mas teria de ver como é que fica isso. Não sei se o conselheiro Pedro Paulo... Você está falando, Mara, aquele período, né? Isso, me limite ao período. Ali nós temos um prazo fatal para a decadência. Quem foi notificado antes da fluência desse prazo, eu daria provimento, e os demais poderia trabalhar no sentido de excluir. Acho que dá para fazer a decadência do lançamento. Deixa eu só falar, a decadência com relação ao lançamento, ela já é parcial de toda forma, tá? A gente está discutindo 2 ou 3 meses só de diferença. Mas o lançamento ele vai ser mantido independente dessa... o que eu acho que ele está discutindo o termo é de quem é a data da notificação, da primeira notificação. Sim. Ponto. Não é isso? Isso, aí eu queria só que a conselheira Rita, eu não sei se tem essa condição de esclarecer como é que a gente, porque aí a gente tem que pensar até na forma de registrar esse negócio, né, essa decisão. Eu não vou saber te falar agora quais são os prazos de cada um dos... Mas eu estava pensando no seguinte, a gente podia estipular uma regra, né? A regra, ela vai ser, por exemplo, a regra para cada pessoa intimada, vai seguir a regra de decadência para ela, mas o que não pode é isso culminar na ilegitimidade do crédito. Acho que seguindo uma regra, depois na hora da execução eles vão pontuar. Mas aí, presidente, aí mas eu entendo aí, eu queria que a gente discutisse isso aí, mas essa regra de decadência é única, é a data da primeira, e isso vale para todo mundo. Pois eu acho que tem que ser considerada a data da primeira, e aí vem para cada um. O lançamento foi realizado na data da mas para o lançamento, né? Lançamento. Aí, no caso, a defesa vai mudar. Isso. Eu quis dizer que isso podia ficar claro, só essa regra. O que vale é a primeira intimação para a constituição do crédito, enquanto que para a defesa serão analisadas de acordo com o devido processo legal, barará. Pronto. Então a gente... Mas aí vocês estão falando que todos os solidários respondem pela integralidade do crédito tributário, independente de ter sido intimado antes ou depois de 10 anos, é isso? Não, quem responde é o fisco, se elege um... Aqui ele elegeu vários. O nome dele. Pois mas aqui ele elegeu vários. O conselheiro Aldinus está querendo falar.
Eu quero fazer uma observação. Eu tenho um posicionamento diferente, no sentido de que a decadência ela é aferida individualizadamente. É para cada contribuinte solidário. Não é nem a notificação do último e nem da notificação do primeiro. E, inclusive, tem um precedente da Câmara Superior, a relatora foi a doutora Maria Helena, o acórdão foi 9202-007-941 nesse sentido. Então, quando há solidariedade, a decadência ela é contada individualizadamente, não é da notificação do primeiro. E esse é um posicionamento com o qual eu concordo, inclusive. Não é da notificação do último nem do primeiro, até porque não existe regra no código que permita interpretar isso dessa forma. Na verdade, realmente o crédito ele é único, ele tem uma unicidade, mas existe uma multiplicidade, cada qual tem que ser notificado. Isso, mas qual que é o número desse? Se puder colar lá no WhatsApp, porque é isso que eu estava querendo dizer. O crédito é constituído, mas os prazos são, como porque, na verdade, isso na prática não muda nada, porque o primeiro que foi lançado aqui vai responder pela totalidade do crédito. Senhor Jesus, poderia me dizer o número, por favor? 9202-007-948. Não, mas é isso mesmo, está certo. Agora, só que aqui na já examinamos isso, né? Nós então já examinamos isso, eu não me lembrava. Bem, e aí, mas, conselheira Rita, só uma pergunta: tem ainda alguma coisa anterior em relação àquela questão de ser ou não da rubrica que está sendo exigida, de ser pagamento indireto? Então, ainda tem também esse pedaço, não é? Sim. Porque de sorte que mesmo que se entenda que é válida, que a gente faça a aferição individualizada ou do primeiro, enfim, qualquer que seja essa situação, vai ter também esse pedaço aí, não vai? Que seria do ter ou não ter pagamento, não é isso? Sim. Tem também essa problemática. Essa parte. Tá. E com relação a essa parte, para algumas das rubricas eu apliquei inclusive o 99, porque é questão de salário indireto, e para as outras que não podem ser caracterizadas como salário indireto, como era o caso, por exemplo, dos estagiários, eles foram considerados como empregados. Então, assim, eu estou partindo da premissa de que tinha folha de pagamento de empregados, até porque o lançamento fala de exigência de diferença para todos os levantamentos. Primeiro, os outros processos, todos têm essa questão da decadência, não? Não, então, só... Todos eles, a matéria de fundo é decadência. O 16... Morrendo essa mesma questão da solidariedade. O 16 ele vai passar por essa discussão e os demais não tratam da questão do termo adquém. Bem, é só uma proposta, eu estou falando assim de uma forma para que tenha uma decisão passível de ser implementada, poderia ser dar provimento parcial para considerar a existência de pagamento antecipado e, entretanto, que seja aferida a decadência individualizadamente. O que vocês acham? Eu acho que aí seria como? Presidente, eu em dúvida essa questão que o conselheiro João Vitor levantou. Quer pedir vista, é isso? Exatamente, porque tudo bem, eu estou só conceitual falando... e assim para a gente não... Não tem problema nenhum. Eu acho... eu só entendi que vocês estavam querendo seguir... Não, porque tem uma questão que ela é sutil nesse negócio, a questão da solidariedade, porque você vê o fato de você, assumindo, por exemplo, essa tese de que é por data por cada um, isso, na verdade, não tem um efeito prático no crédito tributário pelo dispositivo, que é do conceito da própria solidariedade, que um dos obrigados, cada um responde pela totalidade. Então, por exemplo, você diz, é a decadência do outro que foi notificado depois. Na verdade, na prática, ele não vai responder perante o fisco porque ele não foi notificado, mas isso, na relação privada que ele vai ter com os outros solidariedade, né? Com os outros responsáveis solidariedade, permanece. Quer dizer, na prática, se foram 5 contribuintes solidários, só um foi notificado a tempo, aquele vai responder pela totalidade. Então, do ponto de vista da Fazenda Pública, é irrelevante essa questão da decadência. Pode ser relevante pelo contribuinte, porque ele se retira de imediato ali da relação tributária, sem prejuízo dele depois responder privadamente, né? O contribuinte... Mas é relevante, acho que até para a Fazenda Pública, porque é a questão da execução, né? Porque se vamos respeitar
a ordem dos pedidos da palavra, tá? A conselheira Mas eu estou justificando, eu não estou, o que eu estou dizendo aqui, estou manifestando uma certeza, eu estou pensando algo. Por favor, vamos respeitar aqui a ordem dos pedidos para falar, senão vai ter gente que não vai conseguir falar. A conselheira Ana Cecília já pediu há algum tempo a palavra. Depois a gente continua se precisar, certo? Eu estou pedindo vista. Não, presidente, eu só ia comentar que se o Pedro não fosse pedir, eu já ia pedir. Então, eu vou, embora a gente já tivesse com muito tempo, a gente até discutiria mais, mas já que foi pedido vista, então vamos... embora a gente já tenha até discutido um pouco da matéria naquele processo que o João mencionou, eu preferia analisar com calma aqui. Eu nem me lembrava, eu acho que foi só esse, então, viu? Conselheiro. Hein? Aí eu estou com ele aberto aqui. Gente, vamos organizar, senão a gente não vai conseguir avançar. É só uma questão de ordem. Conselheira Rita, pedir vista de um ficaria do restante ou tem alguma coisa que poderia julgar agora que não é isso? Eu acho prudente, doutora Marilena. Porque o resto pode ser até acessório, mas a gente não sabe o quanto que vai pensar nisso. Ok. Então, vou consignar aqui vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertida em coletiva, mas eu preciso tomar antes o voto do conselheiro Mário, tá? A conselheira Rita, quanto ao conhecimento, ninguém tem dúvida, né? Não é isso? Então, posso consignar aqui que todo mundo conheceu. Alguém tem dúvida no conhecimento? Não, né? Porque a gente sempre, quando tem dúvida, fala, coloca, suscita. Eu posso dizer, a conselheira Rita conheceu. Conselheiro Mário, presidente, conhecimento. Isso, então no conhecimento eu vou acompanhar a conselheira Rita, depois aí eu me comprometo a olhar junto com o conselheiro Pedro Paulo também. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar, por enquanto, eu estou acompanhando conhecimento. No conhecimento eu conhecimento. Tá, conselheiro Pedro Paulo, conhecimento. Sim, conheço. Conselheira Ana Cecília, conhecimento. Conselheira Ana Cecília. Eu acho que travou a imagem dela. Conselheira Ana Cecília, o conhecimento. Sim, estava travado aqui, presidente, desculpa. Eu vou acompanhar a relatora, mas eu vou aproveitar a vista para reanalisar a questão do conhecimento, porque aqui no acórdão recorrido eu não estou conseguindo identificar bem aí a questão que está sendo tratada, eu não consigo identificar que até abrir o meu processo, demorou um tempinho, então eu vou reanalisar isso porque eu quero ver se a matéria foi devidamente pré-questionada. Tá? Sim. Então... Mas, por enquanto, eu estou acompanhando. É porque nesse processo teve embargo, Ana Cecília. Por isso que não encontrei. Está na decisão de embargo. Está no despacho. Tem complemento de despacho de embargos. Tem complemento de despacho de embargos, não é isso? Aí, de todo jeito, eu vou aproveitar. Como já vai sair, né, de vista, eu vou aproveitar para analisar essa questão do conhecimento. Ok? Bom, então a gente não julga o conhecimento, é isso? Você está suscitando, porque senão se a gente julgar, eu vou proclamar o resultado. E aí depois a gente não pode alterar. Por isso que eu estou perguntando, só para saber o que eu registro aqui. Então, vamos registrar desde o início a questão do conhecimento também, se a conselheira também a vista dela também é essa. Vamos fazer uma vista aí mais produtiva e deixar para tudo, então, certo? Eu só preciso saber o voto do conselheiro Mário, conhece e você também está conhecendo e está divergindo, não é isso? Isso, estou divergindo no mérito, mas eu acho que aqui a gente não vai tratar do mérito então, né, presidente? Aí como é uma questão nova, certamente a vista vai ser convertida em coletivo, bem olhar o mérito para poder contribuir com a discussão no próximo mês. Sim, mas ela está conhecendo, você conhece? Eu conheço. Então, vista para o conselheiro Pedro Paulo, depois a conselheira Ana Paula, conhece? Sim. Tá. E aí, o conselheiro Pedro Paulo pede vista, viu, Pedro Paulo? Estou registrando assim para poder aproveitar também para a vista não ter que proclamar aqui, porque a conselheira Ana Cecília também está com dúvida, né? Então, no conhecimento pode ser dúvida de mais gente também. Vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertido em coletiva. A relatora conheceu do recurso. Nesse ponto, houve o pedido de vista.
não votaram, não, desculpe, acompanhada, a relatora conheceu do recurso, acompanhada pelos conselheiros Mário, não é isso? Mário e Ana Paula, certo? Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou sobre conhecimento ou mérito, certo? Aí fica assim, aí fica aberto também, como é um caso mais... Você falou que tem várias nuances, né, nos outros processos também. Então, esse resultado vai ser para os processos do número 14, né? Não é isso, Rita? 14, 15, né? 16, 17 e 18. Doutor, é isso? Em alguns dos processos, a gente vai ter discussão de conhecimento com relação a determinadas matérias. Tem processo que eu estou conhecendo apenas parcialmente. Então, ótimo, não dá, que esse resultado a gente já contemplou. Por isso que a gente já botou uma vista mais ampla, já falando do Conselho Mário, mas não proclamou. A questão só que eu gosto de deixar bem claro é que quando a gente proclama, depois é mais complicado para a gente rever, né? Justamente a gente só para que a minha decisão de não conhecimento, né, de conhecimento, não necessariamente vai se reproduzir nos outros, que em alguns eu estou conhecendo parcialmente. Mas não há problema. Mas não vincula. Porque não vincula. Ok? Tá. Então, podemos, passar para o 20, que vai ter a sustentação oral? Pode ser? Vai ser a nossa primeira sustentação oral, assim, nesse modelo, né? Eu também estou querendo ver. Bom, mas, enfim, eu fiz a proposta para vocês da gente, como a gente tem uma pauta extensa, e nós vamos nos esforçar para julgar, obviamente, tudo, ou o máximo que nós pudermos. Mas eu não gostaria de deixar de fora as sustentações orais e também não aquilo que retornou da pauta de março, certo? Então, por isso nós vamos passar aqui para o número 20, e depois temos 33, 34, 35, que também estão retornando de março. Depois a gente vê o que a gente pode continuar julgando. A gente tem sempre feito dessa forma, né, sobrando algum tempo, a gente vai voltando atrás e tentando resgatar os processos que ficaram. Senão, nós os incluiremos numa sessão extraordinária, na próxima sessão, certo? Bom, vamos então para o número 20 da pauta. O contribuinte Cognis Brasil, né, de relatoria do conselheiro João Vitor. Então, eu vou pedir para o conselheiro fazer o relatório e depois eu vou colocar o vídeo. Eu estou só rindo assim, porque vou fazer isso, já treinei, mas com outros vídeos. Assim. Vamos ter a sustentação oral virtual, né? Virtual, Presidente, só para saber, o 19, nós estamos partindo para o 20, né? Isso. O 19 não vai julgar, vai julgar primeiro o 20, depois volta no 19? É a proposta que eu fiz e eu entendi que o colegiado aceitou, que era para a gente fechar as sustentações orais e o que estava retornando de março. Era só isso. Para não ter que ficar o processo vindo, sei lá quantos meses, que já está, né? Os de março e os da sustentação oral. Claro. Porque numa sessão presencial, normalmente a sustentação oral é pedida até, inclusive, preferência, né? As patrões vão fazer a sustentação. Então, eu estou só fazendo essa analogia aí, para a gente não... Eu coloquei colegiado, se alguém... Não, só era uma dúvida porque eu acabei passando. Não ouvi e não entendi. Tá, mas nenhuma objeção. Obrigada, Mário. Bom, então podemos passar o relatório, conselheiro? Sim. É um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão de recurso voluntário. O recurso foi totalmente admitido pela presidência da 4ª Câmara desta segunda sessão para a rediscussão das seguintes matérias. A primeira matéria é a contagem do prazo decadencial relativo a obrigações acessórias. A segunda matéria e última é a aplicação de decisão do processo principal sem trânsito em julgado. Eu transcrevo a emenda da decisão e a decisão em si. E em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que, em relação à primeira matéria, que o prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias é contado na forma do artigo 1731 do CTN, e com relação à segunda matéria, ela traz dois paradigmas, segundo os quais, enquanto o acórdão recorrido, então, fundamentou sua decisão única e exclusivamente em decisão proferida em processo principal, desconsiderando o fato de que a referida deliberação não é definitiva e que pode vir a ser reformada,
Os acórdãos paradigmas acolheram a tese de que a decisão proferida em processo principal, ela somente poderia ser aplicada aos seus decorrentes após ter se tornado definitiva. O sujeito passivo ele foi intimado ao acórdão de recurso voluntário e de recurso especial, e também da admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não conhecimento do recurso especial fazendário ou sucessivamente o seu desprovimento. Esse é o relatório. Obrigada. Posso, então, passar para a sustentação oral? Pode. Vamos, então, fazer aqui. Prezada conselheira presidente, prezado conselheiro relator, doutor João Vitor Ribeiro Adinute, demais conselheiros da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bom dia a todos. O presente processo refere-se a um auto de infração em imposição de multa lavrado em face da contribuinte por não ter incluído em suas GFIPs todos os valores de contribuição previdenciária. Juntamente com este auto de infração, foi lavrada uma NFLD, a qual foi constituído suposto crédito tributário a título de contribuição previdenciária sobre quantias pagas aos empregados pela contribuinte como participação dos resultados da empresa. A quarta Câmara da segunda sessão de julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, e isso é muito importante, conselheiros, por unanimidade de votos, deu provimento aos recursos voluntários da contribuinte, recursos esses apresentados em ambos os procedimentos fiscais, para, com relação à competência específica de março de 1999, extinguir o crédito tributário devido à decadência e, no mérito ao dar provimento aos recursos, declarar extinto o crédito tributário, visto que reconhecido que os valores glosados pela fiscalização foram recebidos pelos empregados da empresa a título de participação nos resultados. Ou seja, o procedimento adotado pela contribuinte estava correto, assim como correto a não inclusão de tais valores nas GFIPs. Em face do acordo proferido pela Câmara, a União Federal apresentou recurso especial, o qual, data máxima vênia, não preenche os requisitos formais e de mérito para processamento e conhecimento do apelo. E é este apelo que está aqui na Câmara, nessa turma, para julgamento. Inicialmente, como essa sustentação oral está sendo realizada por meio de gravação de vídeo, para tratar-se de julgamento não presencial, pede ao contribuinte a observância da composição paritária dos julgadores para o julgamento do apelo especial apresentado pela Fazenda Nacional, bem como que se abstém de votar neste julgamento o conselheiro que já tiver proferido alguma decisão ou votado nestes autos. No tocante ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte salienta alguns aspectos. Preliminarmente, o recurso é intempestivo. Nos termos da legislação vigente à época da interposição do recurso pela União Federal, não atualmente, na época, o recurso poderia ser interposto no prazo de 15 dias contado da data da ciência da decisão. O processo foi encaminhado para a Procuradoria no dia 9 de abril de 2015 e a peça recursal foi protocolada aqui no CAF apenas em 14 de maio de 2015, ou seja, muito além do prazo recursal admitido na legislação. Por outro lado, tanto com relação ao tópico da contagem de prazo de decadência como a vinculação da decisão proferida no processo principal, temas estes sob alegação abordados no apelo especial sob alegação de divergência, tem-se que o recurso especial não preencheu as regras previstas na legislação.
recurso especial não comprova e não demonstra de modo analítico os pontos de semelhança e de divergência entre a decisão recorrida e os acordos paradigmas invocados. Além disso, no apelo não foram juntadas as íntegras das decisões dos acordos paradigmas e nem reproduzidos no corpo da peça processual tais decisões. Não há como se conhecer do apelo especial, do recurso especial, face à inobservância da legislação para seu processamento e conhecimento. Por outro lado, e na remota hipótese desses dois pontos não serem acatados, não serem acolhidos, o que não acredita a contribuinte, mas que de qualquer modo ela esclarece o seguinte: ainda que se entenda que a decisão proferida na NFLD deva ser refletida neste processo, deve-se considerar que o presente julgamento está sendo realizado quando vigente o artigo 19E da Lei 10.522 do ano de 2002. Dessa forma, como a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu o recurso da Fazenda Nacional na NFLD por voto de qualidade, a exigência do crédito tributário nestes autos deve ser resolvida de modo favorável ao contribuinte, o que significa a manutenção do acórdão proferido por unanimidade pela 4ª Câmara da 2ª Sessão de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Outro aspecto seguinte, refere-se, no recurso voluntário da contribuinte foram abordados dois aspectos, dois pontos, que não chegaram a ser apreciados justamente face ao cancelamento das exigências fiscais. Quais sejam? A nulidade do auto de infração e da NFLD. Por quê? Porque a empresa foi intimada de tais procedimentos após o prazo de validade do mandado de procedimento fiscal ter expirado. E o segundo aspecto é a questão da multa. A multa não pode mais ser aplicada face à revogação expressa do artigo que a justificava. Ou, caso assim entendam vossas excelências, seja aplicada a nova sistemática de cálculo da multa, por ser mais benigna que aquela vigente na época da autuação. Assim, na remota hipótese de reconhecimento de nulidade do acórdão recorrido, que é o que se pleiteia a União Federal, a título argumentativo, pede ao contribuinte que esses dois pontos sejam analisados pelos julgadores. Assim, a contribuinte requer e pede a vossas senhorias não seja conhecido o recurso especial por sua intempestividade, ou caso não se entenda como intempestivo, seja mesmo julgado improcedente, porque não comprovada a divergência jurisprudencial. Na hipótese deste também não ser o entendimento, pede a contribuinte a aplicação do artigo 19E da Lei 10.522 do ano de 2002 e, se o caso, análise desses demais pontos que foram abordados no recurso voluntário. Agradeço a atenção, desejo a todos um bom julgamento nessa semana que se inicia a partir do dia 23 de junho. Obrigada. Pronto. Bem, então ouvimos aí a sustentação oral. Podemos, então, passar ao voto? Sim. Pois não, então, conselheiro. Bom, iniciando pelo conhecimento, há uma preliminar nas contrarrazões, segundo as quais o recurso não deveria ser conhecido. Então, passo com o exame um pouco mais atento do conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Esse recurso ele é tempestivo, porque foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias, e a recorrente demonstrou a existência da legislação tributária interpretada de forma divergente em relação à primeira matéria, que é a decadência.
de forma que o recurso deve ser parcialmente conhecido nesse tocante. Sobre a tempestividade, que é questionada tanto nas contrarrazões quanto na sustentação oral, como a intimação foi encaminhada eletronicamente à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 9 de abril de 2015, a sua intimação presumida ocorreu em 9 de maio daquele ano. Veja-se nesse sentido o artigo 79, parágrafo 2º do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343, também de 2015. Então, é uma questão da ocorrência talvez exista uma confusão por parte do sujeito passivo, porque passou despercebido a questão da data da efetiva intimação. A intimação ela ocorreu efetivamente só em 9 de maio de 2015. Então, ao contrário do que alega a recorrida, a intimação da Fazenda não ocorreu em 9 de abril, quando a intimação foi eletronicamente encaminhada, mas sim após o término do prazo de 30 dias, na forma do artigo 79, parágrafo 2º, acima transcrito. Quando o recurso foi interposto, portanto, em 12 de maio, ainda não havia transcorrido o prazo legal de 15 dias, o que assegura sua tempestividade. Quanto à demonstração da divergência, que é outro ponto questionado, o regimento é expresso ao prever que ela pode ser demonstrada com a apresentação de cópia de publicação de até 2 emendas, o que significa, primeiro, ser prescindível a cópia do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, mesmo porque a disponibilização da emenda permite a consulta do inteiro teor da decisão no site do CARF, e ser possível a indicação de apenas um julgado. Então, não é necessária a juntada do inteiro teor e pode ser apresentado a título de paradigma apenas um julgamento. Sobre a divergência relativa à contagem do prazo decadencial, enquanto o acordo recorrido aplicou o artigo 150, parágrafo 4º, e não obstante tratar-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, o acórdão paradigma filiou-se à corrente que proclama que, por tratar-se de lançamento de ofício, impõe-se a aplicação do artigo 1731 do CTN. É nítida, assim, a divergência de interpretação. Quanto à segunda matéria, não vejo a existência de divergência de interpretação. Explico. A segunda divergência seria sobre a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado do processo principal. Eu entendo que, nesse caso, não houve demonstração da divergência, porque o primeiro paradigma, cuja numeração está indicada, não restringe o julgamento da tributação reflexa ao trânsito em julgado do processo principal. A ementa de tal julgado é afirmativa no sentido de que, abre aspas, não subsiste a tributação reflexa quando a tributação principal é afastada por decisão administrativa definitiva, o que não significa ser restritiva no sentido de que tal insubsistência estaria necessariamente atrelada ao trânsito em julgado de decisão proferida no processo principal. E examinando-se o inteiro teor da decisão paradigma, igualmente não se encontra tal restrição. Muito pelo contrário, nem o relatório e nem o voto condutor do acórdão paradigma indicam que o processo principal estaria definitivamente julgado e fora desprovido o recurso de ofício e julgado de forma favorável ao contribuinte em função da existência do que se denominou de conexidade e relação de causa e efeito existente. Mais ainda, veja-se que o acórdão paradigma foi proferido em sede de recurso de ofício, o que significa que a própria DRJ aplicara a decisão principal no processo reflexo, sem indicativo de trânsito em julgado do outro processo. Já o paradigma acórdão número 33772, além de estar fundamentado em lei diversa, cuida de fato igualmente distinto e cuja particularidade afasta qualquer possibilidade de interpretação divergente. Resumidamente, tal paradigma trata de lançamento de COFINS em função de ato de exclusão do simples, realizado em outro processo administrativo. Ocorre que, além de tal julgamento estar baseado em legislação específica e distinta daquela aplicável ao presente caso, naquele julgamento, a turma entendera que a DRJ deveria ter julgado a exclusão do simples no próprio processo de lançamento da COFINS, e não no processo que seria considerado o processo principal. Aí eu transcrevo o trecho. Então eu entendo aqui que não há a interpretação divergente em relação à segunda matéria, que seria relativa à necessidade de aguardar o trânsito julgado do processo principal. Mas isso é uma I-68, né? Eu acho, não, a I-68 nós não conseguimos julgar separado, né? Não é isso? Nós temos que saber, pelo menos, o que aconteceu com as principais. Não é assim sempre que fazemos? Fazemos aqueles quadrinhos, como é que a gente aí iria
se posicionar em relação a isso, né? Sem saber o que... Você não deu uma olhada, João Vitor, sobre o que se decidiu nos outros no principal? Não, eu não cheguei a analisar porque eu só julguei o que foi devolvido. Agora, a questão não é aplicar a decisão só do principal, a questão é se teria que aguardar o trânsito em julgado do processo principal. Sim, eu entendi isso. Eu só estou falando assim para a sequência. Bom, então sobraria a decadência, é isso, né? No seu entendimento. Ok. Eu já entendi. Pois não, conselheira Rita, pode falar. Só para tirar a dúvida, né, no recurso do contribuinte, ele cita o número do processo principal, e o processo principal já foi julgado em agosto de 2017, 9202005707, que por volta de qualidade reverteu a decisão da turma ordinária, mantendo o lançamento da PLR. 005, Rita? 005? 707. Sim, aí parece que teve embargos, mas os embargos, parece pelo movimento do site, parece que não foram acolhidos. Ok. Então o conselheiro João Vitor está conhecendo, vamos iniciar pelo conhecimento, conhecendo parcialmente do recurso apenas quanto à decadência, certo? Isso. Sim. Conselheiro Mário. Isso. O som. Primeiro, fazer a observação aqui com relação à sustentação oral, dizer que assim, foi uma coisa surpreendentemente nítida, né? Achei muitíssimo interessante, o que deixa a gente um pouco mais tranquilo em adotar essa forma de julgamento. Então, eu achei assim uma coisa bem interessante. Parece que o contribuinte está mais perto, né? A gente vê o rosto dele mais, as expressões, assim. E assim, é uma possibilidade que a gente tem também de estender àqueles contribuintes que têm menores condições para virem até Brasília e fazer a sua sustentação, que eu possa fazê-lo por meio da apresentação de um vídeo, que hoje qualquer um tem a possibilidade de elaborar por meio de um celular, enfim, muito interessante. Eu acho que abre a possibilidade dos contribuintes de menor porte também poderem se pronunciar sobre as demandas que tem aqui no CARF. Com relação ao voto do conselheiro João Vitor, eu acho que realmente não se devolveu essa questão da discussão do AI 68 julgado em conjunto com a obrigação principal. A discussão estava mais na decadência, na necessidade de um trânsito em julgado, de uma obrigação para que você pudesse partir para outra, né? Então, acho que para tratar da questão de uma outra obrigação, então eu acompanho o conselheiro no conhecimento. Eu acho que é caso de conhecer parcialmente mesmo. Mérito, eu acho que a gente vai deixar para tratar num segundo momento, não é isso? O mérito tem inclusive súmula, né? Isso. Conselheira Ana Paula. Microfone. Estava indo tão bem, agora esqueci do microfone. Eu estava aqui olhando, vocês até me desculpem, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha pasta T está fechando o tempo todo. Aí quando eu estou lendo o voto, ele está fechando. Mas eu agora abri aqui de volta. Eu fiquei um pouquinho em dúvida só na hora, porque a gente normalmente não exige essa questão do trânsito em julgado em si, né? Eu fiquei um pouco na dúvida no começo ali. Mas eu vou acompanhar o posicionamento que a gente tem feito sempre aqui. Eu fiquei sem som. Sem som, presidente. Mas... sem som também. Eu não estou te ouvindo. Conselheiro, você está acompanhando o conselheiro relator? Isso, eu vou acompanhar. Ok. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Só com o conhecimento, né, presidente? Sim, eu estou acompanhando. Eu confrontei aqui esses paradigmas que foram apresentados com a acórdão recorrido e, de fato, como o voto de João demonstra, não há como conhecer nessa parte. Nessa segunda parte aqui. Conselheiro Maurício. Eu fiquei na dúvida, João. Essa multa foi julgada na TO?
aplicando a decisão do principal. Aplicou o principal, né? E o principal, a decisão do principal foi revertida agora na Câmara Superior, né? Mas lá na hora ele aplicou do principal, não é isso? Isso, exatamente. Porque estavam jogando juntos, talvez, né? Aqui na Câmara Superior, que eles jogaram junto, né? Jogou o principal em 2017, 16, a Rita falou, né? E a assessora tem que jogar agora, né? Eu tenho me esforçado, tentado de todo jeito reunir esses processos. Vocês estão vendo que está ficando é só os resquícios, né? Quando já julgou. Esse é um caso mesmo, né? Que já foi julgado. Agora só tem a acessória, mas eu tenho, na medida do possível, juntado tudo para a gente poder ter essa visão, né? E ser mais prático, não fazer também a pessoa vir diversas vezes fazer sustentação. Enfim, é bem mais racional. Sim, sim. Eu já fiz voto nesse, julgando casos parecidos, assim, que o principal foi, a assessora foi julgado depois, e eu entendi que a demonstração de divergência pela falta de trânsito julgado faria subir o processo, né? Eu vou divergir, especialmente nesses casos em que o acessório é julgado não simultaneamente com o principal, né? Porque aí você tem uma decisão que, a rigor, deveria acompanhar o principal, né? Em função de causa e efeito, mas que, por uma questão de extemporaneidade, né, não foram julgados juntos, e aí você tem uma situação que tem um principal modificado, e agora o acessório vai ficar divergente, né? E eu acho que nesses casos que são julgados separados, o paradigma que demonstra a necessidade de se aguardar um julgamento de um seria suficiente para eu ouvir a matéria. Eu já fiz voto assim, mas não mexo, eu participei da Câmara Superior. Então, nesse caso não tem paradigma determinando aguardar trânsito em julgado. Esse foi um dos entendimentos que me levou, esse foi um dos motivos que me levou a não conhecer do recurso. Esse paradigma, ele não diz que você botou aqui, não existe votação reflexa quando a votação principal é afastada por decisão administrativa definitiva. Ele acaba fazendo uma correlação entre o principal e o reflexo, né? Essa emenda não leva a entender isso? A gente faz, mas não que teria que aguardar trânsito em julgado. Não, sim, não que está julgado, mas a correlação assim, eu entendo que eles têm que andar junto. Uma vez que não andaram junto, a forma de se resolver isso, fazer isso, devolver a matéria, é demonstrando que, em casos paradigmas, aplicou-se o entendimento no acessório em função do que foi decidido no principal. Mas eles foram julgados juntos, não foram? Esse eles aqui não foram julgados juntos? Na turma ordinária? Ele não aplicou na mesma hora o outro? Então. Na ordinária aplicou, mas agora entendi. Realmente, não. Bom, conselheiro Maurício. Vou com o meu relator. Tá, conselheira Rita. Eu estou só olhando aqui o recurso da Fazenda, só um minutinho. Como é o nome? Fabimar, desculpe, apoio está querendo... Sim, doutora. Sim. Dá uma olhadinha no celular da senhora, por gentileza. Ô, João, vai ver se você pode me ajudar. Porque o acordo recorrido, no mérito, ele só replica, né? Esse 103, o paradigma 103 não daria.
conhecer, porque você entende que lá... Só uma questão de ordem, conselheira Rita, eu vou ter que pedir para o apoio interromper a gravação, porque o apoio tem um horário, e aí vamos continuar. O conselheiro Mário está gravando, nós estamos fazendo aqui a nossa gravação de suporte, tá certo? O suporte agora fica sendo nosso, tudo bem? Presidente, só uma dúvida. Então, eu interrompo aqui a gravação também? Não. Ou continua a gravação? Continua. Tá ótimo. Só um pouquinho, que eu vou até checar isso, mas... Doutora, Sim. ele tem que interromper a gravação junto comigo, aí ele inicia uma nova gravação. Perfeito, depois Tá bom? essa outra a gente sobe com ela. Isso. Ok. Então, por favor, apoio, pode interromper a gravação. Depois nós retomaremos já para terminar o julgamento aqui com a gravação nossa aqui.